Seu filho não toma remédio, você já tá desesperada, não sabe mais o que fazer? Pois é, o meu filho é do mesmo jeito. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Prazer, eu sou o Caio Hit, esse aqui é o Crônicas de Pai. Toda terça e toda sexta-feira vídeo novo aqui no nosso canal. E de segunda-feira nós temos a newsletter lá no Substack. É muito bom lá também, já vai lá conhecer, tá aqui o link na descrição. Bom, eu quero começar esse vídeo dizendo que eu também era assim na minha infância, tá? Eu também não tomava remédio e eu vou contar um segredo pra você bem baixinho. Mas eu não tomo até hoje. Esses remédios em líquido aí, cara, não tem jeito, eu não tomo, não curto, não vai. Eu preciso tomar o comprimido e mesmo assim, às vezes ele, sabe, não desce muito legal também, se eu tô com alguma infecção na garganta e tal. Então, meu filho tem isso também, então eu não posso brigar com ele, né? Porque eu também sofro desse mal e quando eu era criança era bem pior. Eu lembro que minha mãe, ela enchia o copinho assim e falava assim, meu, tem que tomar. E aí eu ficava embaçando, cara, embaçando. E ela perdia a paciência, porque é o que deve acontecer com você também. Perder a paciência e, pô, toma logo isso aí, toma logo. E eu não tomava e quando eu tomava, voltava tudo. E aí onde eu tava, voltava. E aí sujava. E minha mãe ficava, meu Deus do céu, muito brava. E falava, você tem que tomar e tal. E, cara, criou-se um trauma, vamos dizer assim. Acho que não chega a ser um trauma, mas eu não sei mais se eu não tomo, se eu não tomava esse remédio. Ou porque eu ficava nervoso da situação de repente, né, voltar esse remédio e ela brigar comigo. Ou se realmente era porque era amargo e eu não gostava, caía na minha boca aqui e não rolava, não descia, né? E aí eu lembro que, cara, ela tentava de vários jeitos. Colocava uma balinha na minha mão, então eu tomava o xarope, o remédio, e ela já colocava bala, né? Eu colocava a bala pra dentro. E mesmo assim, aquele gosto de Novalgina, é horrível, né? É horrível. Então eu entendo perfeitamente o seu filho e o meu filho que também tá nessa situação. E o que eu faço, né? Graças a Deus o meu filho, ele é bem de saúde, assim. Ele não é de ficar muito doente. Quando fica é gripe, febre, uma dorzinha de garganta, coisa mais básica, né? Mais tranquila. E quando ele já tá com febre, eu dobro, triplico a minha paciência, porque eu fui criado num ambiente, como eu acabei de dizer, de ser explosivo nesse momento, de brigar. Então eu preciso ficar sempre, né? Calma, porque essa criança precisa de cuidado nesse momento. Então é justamente isso que eu fico com isso, eu fico muito com isso na cabeça. E como eu sei que ele não gosta de tomar remédio, quando chega ali nos 38 de febre, que eu fico medindo o tempo todo, a cada 15 minutos, e aí quando chega nos 38 de febre ali, que a gente já começa a ficar um pouco mais preocupado, eu tento fazer uma compressa, dar um banho, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Falo com a Gabi, e aí a gente dá algum jeito aí de fazer alguma compressa ou qualquer coisa. Eu comprei na farmácia um tal de Chofebre. Eu não sei se você viu, se tem aí onde você mora, na sua cidade. A propósito, deixa aqui nos comentários de onde você está me assistindo. E tem um negócio Chofebre, não tô fazendo propaganda, não tô ganhando nada pra isso, mas é muito bom. Ele é como se fosse uma compressa que você deve fazer. Provavelmente você faça com água fria e álcool. E aí aqui já vai o primeiro toque, tá? Eu dei uma olhada na inteligência artificial da última vez que o Fernando ficou meio mal. E aí eu perguntei se eu poderia fazer essa compressa, né? Com essa água fria e o álcool. E o ChatGPT falou que não é indicado, tá? Então retira o álcool, só deixa a água fria que tem o mesmo resultado, beleza? Validado aqui por mim. Então, e aí eu comprei esse Chofebre a uns R$40, tá? Uns R$40. Não é tão barato, mas você também não vai usar tanto, né? Eu acho que vem 3 ou 4, mas dá pra reutilizar. Então, se você tem ali esse Chofebre, ele é como se fosse uma gaze, sabe? E ele tem um gel. E esse gel, ele é bem geladinho. E aí você coloca na testa do neném, né? Da criança, enfim. E aí aquilo vai controlando um pouco a temperatura. Tem alguns outros pontos do corpo que também é interessante. Tem algumas simpatias. Tem gente que passa Vick. Minha irmã falou isso pra mim. Passar Vick na sola do pé e colocar uma meia. Isso eu ainda não testei. Se você quiser testar e se você sabe que isso funciona, já fala aqui também. Eu tô criando esse canal aqui pra gente criar uma comunidade de dicas e de coisas. Vocês estão vendo, né? Então tem algumas maneiras aí de eu não precisar dar o remédio logo de primeira, porque eu sei que vai ser um trabalho, mas eu sempre, quando chega no 38, eu começo a oferecer. E aí você vai falar assim, meu, mas se você oferecer um remédio pra criança, é óbvio que ela não vai aceitar. E eu sei disso, mas eu começo a introduzir a ideia de que ele precisa tomar remédio. Ele tem pavor de médico também. Pavor não, porque quando ele vai ao médico, ele fica tranquilo, sabe? Ele conversa com o médico e tudo. Ele fica até um pouco nervoso, fica mais falante.
gente, inclusive. E aí até aqui eu vou abrir um parênteses. Se você é médico, você tá me vendo aqui, pediatra, tem alguns colegas de trabalho que, cara, não tem muita paciência com a criança. E aí eu fico pensando, cara, por como é que tá exercendo essa profissão, né? A criança, ela tá ali, ela tem medo e, é uma rotina nova pra ela de repente. E aí, enfim, tem alguns profissionais aí que acabam... tem algumas histórias aí que eu vou contar depois também em outros vídeos. Então já se inscreve aqui no canal. E aí, cara, o que eu faço é isso. Ficar controlando ali com banho, com esse febre, né, e tal. E aí eu já começo a conversar com ele, porque eu sei que essa febre vai aumentar de uma hora pra outra. Ela de 38 vai pra 39 e começa a ficar 40. E aí eu começo a perguntar se ele tá com dor, né, na garganta. Eu sofri muito de amidalite, sofro de amidalite até hoje. Então eu converso muito com ele sobre isso pra ver se tem, né, e tomando líquido, bastante líquido e fazendo essa compressa. Seja com febre, seja, enfim, né? E aí a gente usa o material que a gente tem, né? Mas aí quando chega naquele momento que, cara, tem que tomar o remédio, o que eu tento fazer? Eu tento conversar com ele e falo, Fê, é o seguinte, você tá realmente dodói, a gente precisa... Ele tem 5 anos, tá? A gente precisa te medicar, senão você vai ficar pior e a gente vai ter que sair daqui de casa, vai ter que ir até o médico, lá a gente vai pegar fila, vai ver o que, né, tudo que tá acontecendo, porque assim, é bom ressaltar aqui, né, como eu tô na internet, que no primeiro dia de febre, não é tão interessante você levar o filho já correndo pro hospital, porque a gente sabe muito bem que a febre ali pode indicar alguma infecção, mas eu acho que a partir do terceiro dia, que é quando a gente deve realmente procurar um médico, até você chegar lá no médico e falar assim, não, em 3 dias aqui não resolveu, ele tá com uma febre alta e um desgaste emocional gigantesco por parte do pai e da mãe, mas ele tá, né, esses 3 dias com febre e aí eles vão conseguir fazer alguma coisa realmente pra ajudar e melhorar essa situação, né, medicar e tal, porque aí a febre já é contínua. Eu não sei se são 3 ou 5 dias o indicado, tá? Mas eu, de fato, eu levo com 3 dias. Quando dá 3 dias eu já levo e converso com o médico, com o pediatra. Mas aí eu converso com ele, falo, né, de toda essa rotina que a gente vai precisar ir e tudo mais, e ele não quer nunca ir ao médico. E aí ele fala, não quero ir no médico. Eu falo, então você toma o remédio sozinho? Tomo. Daí eu coloco lá na colherzinha, né, e dou pra ele tomar, e aí ele fica naquela de olhar a colher, olhar e tal, e começa a chorar. E aí eu vou lá, eu abraço ele, né, coisa que eu não tive na infância de fato, assim, e nem culpo minha mãe por isso, né, ela fez o melhor que ela podia, da forma melhor que ela podia. Eu, se hoje faço isso, é porque eu estudei a disciplina positiva, um pouco do Montessori, um pouco disso e um pouco daquilo, até da forma tradicional que a gente educa os nossos filhos, mas sempre zelando pelo respeito, né, mesmo que ele seja pequenininho com 5 anos, eu preciso respeitar as escolhas dele. Vou deixar ele sem remédio? Não. Vou levar ele no médico se precisar? Vou. Mas o processo eu posso fazer ser um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim. Então ele começa a chorar, eu pego o remédio, coloco em outro lugar, venho, abraço ele, fico com ele, falo, Fê, você precisa tomar o remédio, isso vai fazer bem pra você. Você não vê a mamãe que precisou tomar remédio, sabe? Tipo, inventando alguma coisa assim. Ela tomou, o papai também precisou tomar remédio, tomou. E isso é uma das coisas que a gente vem fazendo, assim, eu vou tomar remédio, Fê, sabe? Mostra que a gente toma remédio também, porque a criança nunca vê o adulto tomando remédio. Do nada ela tem que tomar, né? Pode dar algum conflito ali na cabecinha deles. A gente tenta, né, dar alguma coisa pra ele tomar, junto com suco, com uma água, com o que seja. E é sempre muito difícil, muito difícil. E o que eu sempre faço, né, que é o que eu vou te passar aqui nesse vídeo cara, tenta até a última vez, sabe? Não adianta você ser firme ao ponto de você ter que tomar, assim como eu falei no começo do vídeo, porque isso pode despertar algum gatilho na criança e ela realmente depois, nas próximas, ela ficar nervosa, tão nervosa, que ela vai vomitar de qualquer jeito e não vai conseguir tomar esse remédio. Então, enquanto tiver só febre, tenta, né, dar um banho. É muito cansativo, porque você precisa passar a noite inteira acordado de fato ali, medindo a febre o tempo todo, porque é uma medida paliativa, não é um remédio que vai atacar e já vai resolver, pelo menos por um tempo, né? E você consegue dormir tranquilo. Não, a febre vai e volta muito rápido, então você precisa ter esse acompanhamento, mas, cara, é a vida, né? A gente tem que se dedicar à saúde dos nossos filhos, e se seu filho toma remédio, muito bom. Deixa aqui uma dica o que você faz também, né? Pra que eles tomem remédio, e assim a gente vai levando, sabe? Sempre acolhendo
ouvindo, nada de ficar nervoso e falar, você vai ter que tomar e abre a boca e põe seringa. Cara, não, a ideia é ele tomar, ele pegar, ele fazer, e se ele não se sente confortável na hora, ele fala, não quero papai, tô com medo, tudo bem, deixa o remédio aqui de novo, vamos conversar, vamos tentar, e é sempre uma luta, e aí ou ele toma, ou a gente precisa ir ao médico, né? Essa é o que tem acontecido, né, nesses últimos tempos, assim, quando ele fala que não vai tomar, e é mais quando tá atacada a gargantinha dele, assim, que eu sinto que ele não quer tomar, e aí a gente precisa levar ele ao médico. Então são 3 dias controlando a febre do jeito que eu falei pra vocês. Mas enfim, é assim que a gente faz. Eu quero saber de você como é que você faz, e se você tá gostando do canal aqui do Crônicas de Pai, já se inscreve no nosso canal, já curte esse vídeo, já manda pra uma mamãe e pra um papai aí que sofre com isso também, pelo menos pra gente trocar uma ideia, dar uma risada, né, dessa situação, e para que fique esse insight, né, para que não afaste a criança nesse momento, não crie trauma, e acolha de um jeito super carinhoso, que uma hora vai dar certo. O trabalho, né, é um progresso, é de formiguinha, o trabalho de formiguinha, é um passo de cada vez, e claro que vai dar certo. Você tem Substack? Vai lá no Substack e procura Crônicas de Pai, ou então clica no link aqui embaixo também, e acompanhe os meus textos sobre paternidade, maternidade, relacionamento, falo de um monte de coisa aqui no nosso canal também. Vídeo toda terça e toda sexta. Te espero no próximo vídeo. Um abraço paterno e até mais.